Bom sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Quantos estão felizes? Estamos aqui na casa de Deus. Que bênção. Verdade? Estar aqui realmente é um privilégio. Eu agradeço mais uma vez o convite que foi estendido para com vocês repartir a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos orar. Grande Senhor, neste momento, com o coração contrito, nós vamos abrir e estudar a Tua palavra. Nós te pedimos orientação. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa me abençoar para passar uma mensagem poderosa para todos aqueles que precisam ouvir o Senhor e para mim principalmente, porque todos nós precisamos aprender cada dia mais de Ti. Abençoa-nos durante este culto, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia. Vamos para o livro de Êxodo, o capítulo 19. Que durante a leitura do comentário bíblico adventista, um trecho especial me tocou e eu tenho separado já algum material. E é em cima de Êxodo 19, do verso 1 até o 8, que nós vamos estudar hoje. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Vamos lá. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas isto: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora a terra toda seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, disse Deus. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E agora entra a parte mais importante para o nosso sermão hoje. O povo todo respondeu de forma unânime: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Vocês viram que coisa curiosa? O povo respondeu unânime, em uníssono, outras Bíblias trazem. De uma só voz responderam: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Vamos situar o que estava acontecendo aqui. É importante compreendermos o período histórico do povo de Israel. Israel havia saído do Egito há 3 meses, estava experimentando grandes sinais provindos da mão poderosa de Deus. Primeiro, as pragas que humilharam o Egito, isso está ali em Êxodo 12. Depois experimentaram um milagre poderoso da abertura do Mar Vermelho, que está em Êxodo 14. A transformação das águas de Mara, as águas amargas, em Êxodo 15. Deus envia maná e codornizes de forma milagrosa em Êxodo 16. Então a água brota da rocha em Refidim, em Êxodo 17. E Israel derrota os amalequitas de forma milagrosa também em Êxodo 17. Olha quantos milagres Deus estava operando para comprovar, para dar tranquilidade ao povo de que Deus estava no controle e que nada de mal poderia acontecer se eles permanecessem fiéis, se eles seguissem a vontade de Deus. Deus estava dando muitas e muitas provas, irmãos, de que o poder dele estava atuando na vida dessas pessoas. Quantas provas Deus tem dado na sua vida de que ele está atuando? Quantas provas Deus tem utilizado para me demonstrar de que ele está no controle, de que eu não preciso me desesperar?
Mesmo tendo experimentado pelo menos um grande evento por mês, os israelitas, porém, já estavam apresentando um péssimo costume: reclamar. E como nós somos peritos nisso, não é verdade? Não temos que ir para faculdade nenhuma para aprender a reclamar. Não temos que fazer curso nenhum. A gente simplesmente reclama. E como reclamamos? Se alguém aparecesse aqui nesse instante e distribuísse para vocês pedaços de bolo com suco, ia ter gente que ia gostar, mais uns ia falar: mas esse bolo aqui não é o bolo que eu gosto. Colocaram baunilha. Mas suco de caju, ô coisinha de pobre. Eu gosto de suco de caju, tá, gente? Estou dando isso só como exemplo. Você nem estava esperando pelo bolo, o bolo veio até você, você olha: mas esse bolo aqui... Está vendo como é que o ser humano é? A gente gosta de reclamar, né? Nós somos prontos para isso e rápidos. Ao invés de encarar as coisas como uma bênção, às vezes nós encaramos como um empecilho. Ao invés de aceitar a situação e o desígnio, a vontade, a direção de Deus, às vezes nós abrimos a boca para reclamar ao invés de louvar. Abrimos a boca para falar mal ao invés de falar bem. Nós vemos o lado ruim ao invés de ver o lado bom. Moisés, já com 81 anos, era um senhor idoso, tinha colocado ordem na casa com a ajuda do seu sogro Jetro, e o povo já conhecia algumas das leis e das vontades de Deus. E o povo já estava compreendendo que reclamavam demais, mas é aquele negócio, a gente entra na onda. Já perceberam como é rápido a gente entrar na onda? Tem alguém buzinando atrás e você fala: é verdade, não está tão bom assim. Então até eu imagino, tinha gente que se alegrava o coração de levantar toda manhã e recolher o maná. Imagina só que bênção, né? Você tinha o café da manhã pronto, vindo das mãos de Deus, estava ali, não te custou nada. Mas aí um tal lá na barraquinha do canto do acampamento começou a reclamar: mas todo dia a mesma coisa? Deus podia mandar um pão salgado ao invés de um bolo de mel, né? Todo dia a mesma coisa, Deus não tem criatividade. Aí o vizinho escuta e começa a falar também. Vocês perceberam? A maledicência, a reclamação é uma coisa que vai se espalhando, como se fosse uma doença, um vírus. Satanás implanta ali uma doença em um só, e logo o acampamento todo está tomado. Existem duas verdades atemporais sobre o povo de Deus. E quando eu digo atemporais, significa que já era naquele tempo, e é hoje também. Duas verdades. E nós vamos ver e rever isso durante a pregação de hoje. Primeiro, o povo escolhido é rebelde. Isso é uma verdade. E você já deve estar pensando aí consigo: será que eu sou rebelde? Será que as minhas atitudes não têm apresentado um ponto de rebeldia contra Deus? Eu pensei isso comigo também. Eu tenho visto que eu tenho sido rebelde. No momento em que eu escolho pecar, em que eu tapo os ouvidos à voz do Espírito, isso nada mais é do que rebeldia contra Deus. E isso não é apenas pontual, né? Todos nós somos assim. O povo escolhido é um povo rebelde. Essa é a primeira verdade. Mas a segunda verdade vem para aplacar isso. Ainda bem que, segunda verdade, Deus mesmo assim ama o seu povo. Amém? Ainda bem que Deus mesmo assim nos ama apesar da nossa rebeldia. O que seria de nós sem o amor de Deus, eu pergunto? O Senhor estava prestes a conceder uma grande bênção para o seu povo. Se você olhar na página seguinte, você vê ali em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Que bênção! Que ótima coisa que Deus bolou, né? Foi transformar, foi transportar o seu caráter através de um texto que mostra, olha, respeito, amor, cuidado para com Deus e para com o próximo. A bênção que Deus nos passou através dos 10 mandamentos. O povo estava prestes a receber esta bênção. E eu trouxe uma história
para ilustrar aqui um pouco do que nós fazemos às vezes para com Deus. Eu vou ler para vocês. É interessante, eu gostei dessa história. Pedro, um gerente de setor de uma grande empresa, estava descontente porque havia visto Chico, um dos empregados mais rasos, subir até um cargo acima do seu em poucos meses. Visivelmente descontente, Pedro foi chamado pelo dono da companhia para conversar. Senhor João, ele disse, estou descontente porque eu tenho trabalhado nessa empresa há pelo menos 15 anos. Eu chego no horário todos os dias, trabalho duro, porém a minha última promoção aconteceu há 5 anos. E o Chico, que era do almoxarife, trabalha aqui apenas há 3 anos, já está numa posição melhor que a minha, e ele nem mesmo tem o mesmo estudo que eu. João, o presidente da empresa, era um homem muito prático. Tirou os óculos, esfregou o rosto e perguntou para o seu gerente, Pedro, você acha que a minha decisão de promover o Chico foi equivocada? E ele respondeu, eu acho sim, senhor. Eu creio que eu deveria ter sido promovido no lugar dele. Muito bem, disse João, o dono da empresa, você tem o direito de discordar. Eu vou te dar a oportunidade para repensar a minha decisão. Enquanto isso, eu quero que vá até a esquina e compre um coco para mim. João, o presidente, abriu a carteira, deu a Pedro o valor de um coco e despediu-o. Pedro saiu contrariado. Foi pisando duro até a esquina, escolheu o melhor coco verde e levou-o até o patrão João. Voltou ao trabalho pensando o que é que significava tudo aquilo. No outro dia foi chamado até o senhor João novamente. Manteve sua postura de discordar e foi mais uma vez instruído a sair e comprar um coco na esquina. Isso aconteceu por mais ou menos 15 dias. Já no último dia, muito desgostoso, Pedro desabafou. Senhor João, eu continuo ainda sem entender por que Chico está na posição que está. E tem mais, qual é a do coco verde? Isso vai virar uma rotina por acaso? O patrão João sorriu. Pedro, eu nunca disse coco verde para começar. Chico está onde está porque ele foi até a banca, no primeiro dia em que eu mandei comprar um coco, e voltou sem o coco, porque ele observou que na banca tinha coco verde e coco seco. Ele veio me perguntar qual deles eu queria. Depois do terceiro dia comprando cocos, ele já não esperava que eu o chamasse para encomendar. Ele já passava na banca, comprava e trazia. Depois de 10 dias, ele já fez amizade com o dono da banca, conseguiu um desconto, convenceu o dono da banca a entregar aqui o coco para mim e ainda deu um jeito para pagar tudo no final do mês. Ah, e se eu não disse o porquê ele veio falar comigo pela primeira vez, eu vou explicar. O Chico entrou na minha sala pela primeira vez para falar sobre você, mas ele entrou para falar bem de você. Ele entrou para perguntar o que deveria fazer para chegar onde você chegou, um gerente. Você percebeu, Pedro? Na verdade, estar na empresa há 15 anos, ter estudo, ter o cargo, isso não faz de você a pessoa mais qualificada. É a sua postura. Que lição, né? Qual que é a minha postura? O que faz de nós bons empregados e bons mordomos de Deus? A nossa postura está nos transformando em bons filhos? Está fazendo o nosso chefe, Deus, ter orgulho e falar, olha lá, servo bom e fiel esse aí. Ou será que ele nos olha e fala, mais um dia e ele reclamando das bênçãos. Mais um dia e a boca grande dele trabalhando. Se a gente utilizasse todo o nosso potencial, ao invés de reclamar, para pregar o evangelho, eu acho que ia ter gente em pé ali no fundo da igreja, porque não ia ter lugar aqui. O povo de Israel agia muito semelhantemente a Pedro da história. Ele estava numa posição que ele não merecia e ainda assim ele reclamava. Vamos lembrar, 2 verdades sobre o povo de Deus. Primeira, o povo escolhido é rebelde. Mas a segunda verdade, mesmo assim, Deus ama o seu povo. Ainda bem. Vamos voltar ao texto. Vamos para o verso 4. Não feche sua Bíblia. Verso 4 do capítulo 19. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
embora a terra toda seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação. Uma nação, sabem o que significa o termo santo? Separado, especial. Quando eu era criança, eu tinha lá os meus brinquedos, e eu tinha uma coleção de carrinho, daquele que você puxa para trás, ele vai, né? E eu tinha uns 6 ou 7, daquela era a minha coleção, 6 ou 7. Mas tinha um que era aquele meu carrinho especial, e aquele eu não batia com os outros, não soltava contra a parede, porque aquele eu tinha um cuidado. Não que eu não gostasse dos demais, mas aquele era especial. Sabe, Deus tem toda a terra. Ele acabou de falar aqui. A terra toda é minha, mas vocês... Olha que carinho que Deus tem para conosco. Tudo é meu. As pessoas todas são meus filhos. Alguns nem sabem disso. Mas vocês são especiais. Vocês são separados. Vocês são santos. Deus situa o seu povo no tempo, no espaço, lembra a condição passada, confirma a posição atual e promete um futuro. Condição passada, eles eram escravos, sofrimento, dificuldade, vida triste. Condição atual, Deus diz, eu trouxe para junto de mim, protegidos, cuidados. Será que é algo bom isso? Condição futura, meu tesouro pessoal dentre todas as nações, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus tinha planos para esse povo. Deus queria colocá-los numa situação diferente. Mas, e sempre tem um mais, né? Por que sempre tem um mais na história? Mas, nós seres humanos que detestamos o mas, nessa teologia existem 2 tipos de bênçãos. Aliás, Deus tem tipos de bênçãos diferentes para o seu povo, sabiam disso? Existem as bênçãos gerais e bênçãos que são específicas, especiais. E o povo continua sendo rebelde. A bênção geral, chuva, sol, uma relativa paz. A maioria das pessoas gosta dessas bênçãos. Mas existem algumas bênçãos que você só colhe se você fizer a vontade de Deus. E o povo rebelde, mais uma vez, se distancia do seu Criador. O nosso problema é que nós esquecemos o mas, nós esquecemos o se. Deus fala, vocês serão minha nação abençoada e terão esse e esse privilégio, essa e essa bênção. Se é condicional. Mesma coisa que um pai para um filho falar, olha filho, no final do ano eu te dou aquela bicicleta, se você passar de ano e tiver boas notas. Aí o filho fica de recuperação, quase reprova, passa pelo conselho, dá um trabalho tremendo, fica de suspensão porque brigou na escola, aí chega o final do ano, passa daquele jeito, dá uma dor de cabeça para o pai e fala, pai, cadê minha bike? Que eu quero dar um rolê. Não é bem assim, né? O pai, ele passa uma condição, fala, olha filho, casa, comida, roupa, obviamente você tem tudo isso para ser meu filho. Mas um presentinho especial, você tem que dar um agrado para o pai também. Você tem que procurar me agradar também, para a gente ter uma boa relação. E cadê a boa relação entre o filho e o pai? A gente quer bênção, mas não quer agradar o pai, não quer fazer a vontade dele. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, descumprindo aquilo que prometem. É melhor não fazer um voto a Deus, do que fazer e não cumprir. E o povo fez um voto. O povo aqui prometeu, falou, opa, tudo que Deus falou, nós faremos. E a gente sabe o que aconteceu. O comentário bíblico adventista diz assim, convictos e seguros de que os termos da aliança eram justos e bons, e desejosos de assegurar para si e para sua posteridade as bênçãos que o Senhor prometera, os anciãos prontamente aceitaram a aliança antes mesmo de saber quais eram as suas estipulações exatas. Eles aceitaram fazer a aliança tendo pouco conhecimento de si mesmos, de sua incapacidade de guardar os preceitos divinos e de cumprir a sua parte no acordo. Assim como muitas pessoas ingênuas pensaram que tinham apenas que tentar
para conseguir. O brado espontâneo, tudo o que falou, nós faremos, foi uma demonstração superficial de entusiasmo religioso. Uma reação momentânea a uma verdade gloriosa e sublime. Faltava a eles o espírito de conversão profunda e verdadeira. Faltava um coração disposto realmente a fazer aquilo que Deus pedia. Não é de se surpreender que o povo logo tenha se apostatado e adorado um bezerro de ouro. A gente sabe o que acontece. Moisés subiu ao monte, foi levar a resposta do povo, e daí o povo que não sabe esperar, e daí o povo que não tem paciência, o povo que é maledicente, as línguas que correm, já começaram, Moisés já era, filho. Também, velhinho com 80 anos, foi querer subir a montanha, um já falou. Já começaram, né? Outro já falou, a gente nunca devia ter acreditado nesse cara aí, ó, sumiu, e agora o que a gente faz? E outros já começaram a inventar, olha, é melhor então a gente voltar para os velhos ídolos, vamos adorar o bezerro, e a promessa que fizeram a Deus, tudo, Senhor, o que o Senhor disser, nós faremos, já tinha sido esquecida, prontamente. O povo fez uma coisa impensável, prometeu algo que não intentava cumprir realmente. Eles fizeram a Deus uma promessa solene, inebriados pelo momento. Aqui também o encontro destaca um outro perigo, o de imaginar que religião é só sentimento, o de imaginar que religião tem que ser aquilo que vai te causar assim aquela comoção, e se eu não sair chorando depois do culto, o culto não foi bom. Se o sermão não me tocar assim sentimentalmente, não foi um bom sermão. Se a oração, se o hino, se o cântico, se a mensagem musical não me trouxe assim, sabe, aquele negócio, aquele êxtase, então não deve ser de Deus. Espera lá, gente. Deus é claro ao dizer assim, olha, a religião também é racional. Você tem que compreender que existem passos que você tem que tomar, que existem decisões que você tem que tomar. Que se você não estiver conscientemente do meu lado, se for só uma coisa de momento, de emoção, isso vai passar, você vai esquecer e vai voltar para a sua condição anterior. Deus nos situa no tempo, no espaço, nos lembra a nossa condição passada, a nossa condição atual e a futura. Nós somos o seu povo, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a ser a luz neste mundo, testemunhando da palavra de Deus. O nosso futuro será um futuro de glória, amém, ao lado de Jesus por toda a eternidade, mas, sempre tem um mais, mas nós não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros do passado. Mas nós não podemos fechar esse círculo vicioso de reclamação, contenda, licenciosidade. Nós não podemos querer apenas as bênçãos e esquecer as nossas obrigações. Nós não podemos esquecer que a nossa rebeldia é, na verdade, o maior entrave para as bênçãos especiais de Deus. 1 Reis 2,43 é uma fala muito forte de Samuel. Ele diz o seguinte para Saul: por que você não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu às ordens que lhe foram dadas? Por que você quis apenas a bênção da unção, mas não quis a obrigação? Irmãos, nós somos um povo ungido por um óleo especial, o óleo do Espírito Santo, para fazer a diferença aqui nesta terra. Por que nós fazemos questão de esquecer as nossas obrigações? Não será uma surpresa então? Não recebemos as bênçãos especiais. Se a gente deixa para trás o trato, o concerto que fizemos com Deus. Eu oro para que não aconteça com esse povo escolhido o que aconteceu com Saul, o que aconteceu com o povo israelita. Sabe o que aconteceu com o povo israelita? Olha que curioso. Dentre milhões de pessoas que saíram do Egito, 2 entraram na terra. 2.
Se a gente for colocar isso em questão de porcentagens, nós vamos ter um 0, e mais uma porção de zeros. 2 pessoas apenas se mantiveram à promessa. Que verdade terrível. Sabe, a iluminação especial nos traz uma verdade semelhante para os últimos dias. Dentre as milhões de pessoas que têm acesso à palavra de Deus, que dizem adorar a Deus, que dizem fazer parte de um povo especial, pouquíssimos verão a Canaã celestial. E sabe qual é a parcela de culpa que Deus tem nisso? Nenhuma. Porque as condições que Deus deu foram todas. Deus fez promessas antecipadas para nós, promessas de glória, promessa de uma vida eterna. Mas a gente escolhe reclamar e fazer exatamente como o povo de Israel fez no passado. Irmãos, vamos relembrar aqui 2 verdades sobre o povo de Deus. O povo é rebelde, mas mesmo assim, graças a Deus, Deus ainda ama o seu povo. E um Deus que ama o seu povo espera com o coração que ele volte a Ele, que se arrependa. Eu tenho 3 pedidos à igreja e para mim mesmo. Eu levanto 3 questões aqui. Primeiro, vamos deixar, irmãos, por favor, a nossa reclamação e a nossa rebeldia de lado. Maledicência, divisão, isso não pode fazer parte do povo de Deus nos últimos dias. Como nós vamos pregar a palavra como um só, se estamos divididos? Não façamos promessas impensadas a Deus e também ao nosso próximo em nome de Deus. Vamos tomar cuidado. Isso também é tomar o nome de Deus em vão. Se você acha que você não pode cumprir algo, não prometa, diz Eclesiastes. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E terceiro, vamos mudar a história. Vamos quebrar esse ciclo. Vamos romper esse círculo que nos traz para o mesmo lugar que o povo de Israel, que insistia em permanecer no erro, apesar das convocações, apesar dos avisos dos profetas. Vamos romper esse ciclo, irmãos. Tem um trechinho do grande conflito que eu trago para vocês para finalizar a mensagem de hoje, que é muito poderoso. Diz assim: em misericórdia para com o mundo, Deus suprimiu seus ímpios habitantes do tempo de Noé. Em misericórdia para com o mundo, destruiu os corruptos habitantes de Sodoma e Gomorra. Mediante o poder enganador de Satanás, os praticantes da iniquidade obtêm simpatia e admiração no mundo, e estão assim constantemente levando pessoas do povo de Deus à rebeldia. Assim foi no tempo de Caim, foi assim no tempo de Noé, no tempo de Abraão e de Ló, e assim é no nosso tempo. É em misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá aqueles que rejeitam a sua graça. Sabe, irmãos queridos, existe uma promessa de destruição para esse mundo. Que a gente não faça parte desse legado amaldiçoado que será deixar de existir para toda a eternidade, mas que o contrário, que a gente decida no nosso coração fazer promessas para Deus, cumprir essas promessas e participar do reino de Deus, viver com Ele eternamente. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido para vocês, especialmente para mim, porque tudo aquilo que eu preguei aqui, eu sinto que eu estou tão encaixado e que eu tenho que mudar tanto, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Senhor Deus, nos ajude a reconhecer que o mundo é teu, mas que nós somos um povo separado, especial. Nós somos o povo da aliança, Senhor. Amém. Nós somos o novo Israel e tu tens planos maravilhosos para nós. Mas, Senhor, nós estamos em dificuldades aqui nesta terra. Nós deixamos, por muitas vezes, o mundo nos influenciar e esquecemos aquilo que temos prometido a Ti. Esquecemos, Senhor, que nós temos uma parte a desempenhar também nesta aliança. E estamos, Senhor, aos poucos, mergulhando e compartilhando com o mundo dos seus pesares e dos seus males.
Nos ajude, meu Deus, a retornar àquilo que um dia era o nosso lugar, ao teu lado, como um povo escolhido, uma nação santa. Nos ajude, meu Deus, a partilhar do teu amor com outras pessoas, a levar as boas novas da salvação, a acreditar e viver como um povo que irá residir contigo um dia nas mansões celestiais. Abençoa a tua igreja, guarda-nos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.